Não há mais barreiras, não há mais barreiras. Esse é o tema da mensagem desta noite, que dá prosseguimento, portanto, à série de mensagens que estamos fazendo. Mensagens positivas à luz do texto de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios. E o texto de hoje é o do capítulo 2, a partir do verso 11, do verso 11 até o verso 22, quando meditamos assim na palavra do nosso Deus. Não há mais barreiras. O nosso mundo é formado por muitas barreiras. Existem barreiras sociais, barreiras econômicas, existem barreiras étnicas ainda presentes em nossa sociedade. Existem barreiras ideológicas, as barreiras do nós e do eles, tantas barreiras que são construídas, barreiras educacionais, barreiras diversas que são colocadas, muros levantados que separam pessoas, separam sentimentos, separam áreas da nossa vida, da nossa sociedade, muros espirituais que também são erguidos. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o Senhor, de uma forma magistral, de uma forma maravilhosa, Ele vem e derruba todas as barreiras e nos aproxima, primeiramente de Deus e uns dos outros também. Não há mais barreiras quando estamos em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, a partir do verso 11, a palavra do Senhor nos diz assim: Portanto, lembrai-vos de que no passado, vós, gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita pela mão de homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação em seu corpo, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe, e também para os que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai, no mesmo Espírito. Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém. Não há mais barreiras, não há mais barreiras. O apóstolo Paulo está deixando claro aqui que Cristo Jesus chega a nós, derruba barreiras de separação e nos torna um único povo em Cristo Jesus, o Senhor, o Salvador. Queridos, o apóstolo Paulo está conversando com os Efésios e ele está em todo o tempo, nessa primeira etapa da sua epístola, ele está procurando enfatizar aquilo que éramos sem Cristo e aquilo que passamos a ser a partir do momento em que Cristo Jesus entra em nossa vida e em nosso coração. Paulo, então, no começo dessa sessão, no verso 11, ele mais uma vez lança a mão da lembrança, lança a mão da memória, e ele então diz assim: lembrai-vos que no passado. Ele então chama os Efésios a olhar para trás, a olhar para o passado. E que passado era esse? O tempo em que, conforme esse mesmo capítulo, no verso 1, diz assim: estando vós mortos, separados de Deus, nas vossas transgressões, nos desvios e nas quedas da vida e pecados, completamente fora do alvo, completamente fora do plano estabelecido por Deus para a nossa vida. Então ele diz assim: lembrem que lá no passado, você pode olhar para trás e entender, identificar a sua vida sem Cristo. No passado,
você pode olhar para trás e dizer assim, sim, há um passado em minha vida, há um tempo sem Cristo em minha vida, porque depois de um determinado momento a minha vida tornou-se nova em Cristo Jesus. Então Paulo está falando àqueles que podem identificar com clareza esses dois momentos. Lembrem que no passado, quando vocês não tinham a Cristo, quando vocês não eram do Senhor, essa identificação é clara em sua mente, em seu coração, um tempo passado sem Cristo e um novo momento com Cristo. Pois bem, o apóstolo Paulo, então, ele começa a relembrar aquilo que os efésios eram. E ele diz assim, no passado, vocês gentios por natureza, isto é, homens naturais, homens sem Deus, longe, distantes do Senhor, mas também gentios por não serem judeus, eram chamados de quê? De incircuncisão, por aqueles que eram circuncidados pelas mãos humanas. Os judeus zombavam, desprezavam, não atribuíam nenhum tipo de valor aos gentios, isto é, aos não-judeus, pelo fato de que eles não eram circuncidados, não tinham a marca distintiva do povo de Deus. Eram pessoas, portanto, longe, eram pessoas indignas, eram pessoas que não mereciam a atribuição de qualquer tipo de valor, de qualquer tipo de consideração. Quando olhamos para a esfera espiritual, para o campo espiritual, nós podemos então entender que o ser humano sem Cristo não tem valor. Não tem valor espiritual, porque está morto, porque está separado, porque está distante de Deus. Sua vida está cortada e separada da fonte de vida, que é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Paulo então diz assim, olha, vocês antes eram chamados, eram desvalorizados, eram zombados, eram escarnecidos, rejeitados e chamados incircuncisão. Por quê? Porque naquele tempo, portanto no passado, naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, isto é, não tinham Jesus, não tinham a presença do Salvador, não conheciam o Evangelho de Cristo Jesus, o Salvador. Naquele tempo passado, a vida de vocês era uma vida que caminhava sem Jesus, sem a doce presença, a doce companhia de Cristo Jesus, o Salvador. Além de não terem Jesus, estavam separados da comunidade de Israel. E embora o apóstolo fale da comunidade de Israel como nação, aqui também lhe aplica a comunidade de Israel, a comunidade dos salvos, o novo Israel de Deus, e na aplicação para a nossa realidade hoje, nós aplicamos assim também para a comunidade de Israel de hoje, o novo Israel, a igreja de Cristo Jesus, separados da comunidade, longe de Deus, sem vínculos com o Senhor e com o povo de Deus, mas ainda estranhos às alianças, não possuíam, não conheciam e não dispunham de quaisquer das alianças e promessas feitas pelo Senhor ao seu povo e a todo aquele que crê. Estavam estranhos às alianças, sem esperança. Não havia razão, não havia motivo, não havia futuro, não havia confiança para o além. Muitas vezes, em enterros, em sepultamentos de pessoas, vemos muita desesperança, vemos muitas incertezas, vemos muitas pessoas em desespero. Não digo chorando, porque é natural para o ser humano expressar a sua dor, mas muitas vezes o desespero, a total falta de esperança, exatamente por não saber, não ter nada além dessa vida. Paulo está dizendo, vocês andaram também sem esperança. Esta era a vida de vocês, sem esperança para o amanhã, para a eternidade. E o pior, vocês estavam sem Deus no mundo. Estavam sem Deus no mundo. E a expressão que Paulo usa aqui é a expressão ateoi, que dá origem ao termo ateu. Mas a ideia aqui não é aquele que não crê em nada, né? Mas é exatamente o sentido real da palavra, né? É o ateu no sentido de não conhecer o Deus verdadeiro. Estar entregue a todos os deuses, a todas as formas e possibilidades
de divindade, como normalmente acontece com o ateu. Ele não crê em Deus, mas ele crê em tantas outras formas de divindade, e é exatamente isso, que não precisam ser necessariamente religiosos, mas são seus deuses particulares e pessoais, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: vocês caminhavam sem Deus neste mundo. Como é triste caminhar sem Deus neste mundo. Como é triste andar neste mundo, de tantas dificuldades, de tantas lutas, de tantos desequilíbrios, de tantos convites à desistência. Como é difícil andar, é impossível andar neste mundo sem Deus. Esta era, no entanto, a situação dos efésios antes de Cristo. Mas essa também é a situação de todo aquele que ainda não conhece Cristo Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Mas o que passamos a ser, o que os efésios passaram a ser com Cristo, o que nós passamos a ser com Cristo, o que você pode passar a ser e experimentar estando a sua vida em Cristo Jesus, o Senhor. Paulo então diz assim, ele começa dizendo no passado, e agora ele diz assim, mas agora. Paulo marca com bastante nitidez estes dois momentos. No passado vocês estavam nessa condição aqui, mas agora em Cristo Jesus. Mais uma vez o apóstolo Paulo diz que o agora é determinado pela presença do Senhor Jesus. O agora só existe porque Jesus está presente, senão estaríamos ainda no passado. Estaríamos ainda vivendo da forma do passado. Mas agora, com Cristo Jesus, as coisas mudam. A vida muda quando Jesus chega. A vida se transforma quando Jesus chega. Evangelho é transformação, evangelho é mudança de vida. Se não há mudança de vida, Cristo ainda não chegou. E é exatamente por isso que, meu irmão, você que é membro de alguma igreja, você que segue a Cristo, é muito importante você olhar isso com muito cuidado e com muita atenção. Se a vida não mudou, se as coisas velhas não passaram, se a sua vida não está diferente pela presença do Senhor, ou supostamente pela presença do Senhor, é porque de fato Jesus não chegou ainda à sua vida, porque Cristo chega e muda. Antes, lá no passado, era de um jeito, mas agora com Cristo tem que ser diferente. Não pode ser igual, não pode ser a mesma coisa que era no passado. Há muitas pessoas dizendo assim, mas eu nasci assim, Cristo muda. Mas minha vida sempre foi assim. Cristo muda e é por isso que ele chega. E se não há mudança, ele não chegou ainda. E aí você precisa olhar com muito cuidado a sua vida. Eu não sei perdoar. Jesus ainda não chegou. Eu não sei ser uma pessoa que responda adequadamente. Cristo ainda não chegou. Se a vida está exatamente igual, ou com pequenas mudanças daqui e dali, mas se ela não foi transformada, não é possível dizer, mas agora ainda está no passado. No passado os efésios eram daquele jeito, como falamos até agora, mas agora Cristo chegou e a vida mudou por completo. E ele diz assim, antes estáveis longe, antes havia uma distância abissal entre você e Deus, entre você e o Senhor. Ele diz assim, antes estáveis longe, mas viestes para perto. E viestes para perto de que maneira? Qual foi a razão da diminuição dessa distância? Pelo sangue de Jesus. Viestes para perto pelo sangue de Jesus. A distância entre nós e Deus desaparece por causa do sacrifício de Jesus, por causa do sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário. Paulo vai mais além, ele diz assim, essa distância diminui porque agora há paz, e essa paz é promovida pelo Senhor Jesus, pois ele, Jesus, é a nossa paz, ele une novamente o homem com Deus. O Senhor, então, faz com que haja paz com Deus e faz com que haja paz no sentido entre povos. Não há mais agora o gentio e o judeu, mas há apenas o povo de Deus, há apenas os servos de Deus, os salvos por Jesus Cristo. E aí Paulo diz assim, de ambos os povos fez um só. Longe de Cristo éramos gentios, enquanto que o Israel de Deus estava do outro lado, mas agora não há mais esta separação. Em Cristo temos paz com Deus e não há mais distância.
a parede de separação foi derrubada, derrubando a parede de separação em seu corpo. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o sacrifício do derramamento do sangue do Senhor Jesus implodiu o muro que nos separava uns dos outros e, sobretudo, de Deus. E Paulo fala no verso 14 que ele desfez a inimizade e no verso 16 ele diz que destruiu a inimizade. Então a inimizade nossa com Deus, uns com os outros, ela é não apenas derrubada, desfeita, mas ela é destruída, derrotada completamente. Estão chamados do Senhor para a comunhão e a unidade na Igreja de Cristo Jesus. Se estamos em Cristo, não há como existir separação e inimizade. E se ela existe, algo está errado. E é necessário que Cristo então seja chamado para ele desfazer a amizade e destruir a inimizade por completo. O Senhor age desta maneira. E ele age dessa maneira, desfazendo a inimizade, destruindo a inimizade a partir de conceitos que muitas vezes são construídos e cridos como sendo aqueles que nos levam à presença de Deus. Diz assim, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças. Querida, muitas vezes nós estamos confundindo as coisas. Muitas vezes a pessoa está confundindo, achando que religião é o mesmo que estar salvo em Cristo. Que o cumprimento de ordenanças e rituais é a mesma coisa que estar na presença do Senhor. Os mandamentos, eles mostram aquilo que somos, mas não nos leva, mas não nos salva. Os rituais podem ser apresentados diante de Deus, mas eles não nos levam à presença de Deus. Eles apenas podem ser uma expressão da nossa alegria estar na presença de Deus, mas eles não nos levam à presença do Senhor. Participar de um culto em que você pula dança da cambalhotas e ouve coisas maravilhosas pode ser muito bom e edificante, mas isso por si só não leva você à presença do Senhor, muito ao contrário, pode inclusive aumentar a sua distância da presença do Senhor. Porque o Senhor então desfaz a inimizade, ele acaba com esse conceito de religião que leva a Deus, porque quem leva a Deus é Jesus. Por isso ele diz, desfez a lei dos mandamentos contidos em ordenanças para em si mesmo, nele mesmo, no próprio Senhor, formar assim de dois um novo homem. É o novo nascimento, é a nova vida. Aquele que crê se torna uma nova criatura. E assim o Senhor faz a paz, promove a paz, porquanto juntos em Cristo Jesus, o Senhor. É interessante que no verso 16, Paulo diz assim, e pela cruz reconciliar, catalassem é o termo que ele usa aqui, catalassem, que indica a construção da amizade, onde antes havia inimizade, a construção da amizade. Onde duas frentes estavam em oposição e em conflito, agora elas são unidas novamente. É isso que o Senhor Jesus fez na cruz. Ele reconciliou o homem com Deus e reconciliou os homens nele, em um só corpo, nele, e por isso diz, destruindo, portanto, a inimizade. O Senhor forma a sua igreja, Ele nos chama para fazer parte da sua igreja, do seu corpo. E o corpo de Cristo não pode ser fatiado, não pode ser esquartejado, precisa estar unido em um só corpo. Isso identifica a igreja, o corpo de Cristo Jesus, o Senhor. Deve haver paz, portanto, no corpo de Cristo. No verso 17 em diante, até o verso 23, nós vemos então a obra de Cristo Jesus naquele que crê. Ele diz assim, verso 17, que o Senhor Jesus proclamou a paz. Ele anunciou a paz, ele nos convocou para a paz. A mensagem do Senhor Jesus Cristo é a mesma mensagem de João Batista
a mesma mensagem que depois Pedro pregou, a mesma mensagem da igreja cristã primitiva de Paulo apóstolo, assim como também é a mesma mensagem do Antigo Testamento. Arrependei-vos, e voltem para o Senhor, entreguem a sua vida nas mãos do Senhor. É o arrependimento, a mudança de vida que nos leva de volta à presença do Senhor. Jesus fez isso, ele proclamou a paz, convidando a todos a voltarem à sua presença, à presença de Deus por meio dele. Jesus veio proclamar a paz e proclamou essa paz àqueles que estavam longe, aqueles que estavam bem distantes de Deus, completamente afastados do Senhor, mas também para aqueles que estavam perto, porque muitas vezes aqueles que estão perto, pela sua religiosidade, pela sua bondade, pelas boas obras que fazem, acreditam que já estão com a sua vida resolvida, mas o Senhor deixa claro que tanto aqueles que estão bem longe, bem distantes de Deus, assim como aqueles que estão perto, mas não estão na presença de Deus, precisam de Jesus. E só por Jesus é possível chegar à presença de Deus, à presença do Senhor. E então ele diz, por meio dele, ambos, os que estavam longe e perto, por meio de Cristo, temos então acesso ao Pai, acesso à presença de Deus. Ninguém vai chegar à presença de Deus se não for por Jesus Cristo. Essa história de que todos os caminhos levam a Deus, isso é conversa fiada, conversa furada, porque a palavra do Senhor é muito clara, que só temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, dizendo com isso, essa é a mensagem de Deus, o caminho está aberto, vocês podem chegar à minha presença, porque Jesus abriu a porta, Jesus rasgou o véu, e é por ele, e somente por ele, que podemos ter acesso ao Pai. E aí, no verso 19, há uma declaração tão bonita, tão especial, quando diz assim, assim não sois mais estrangeiros. O estrangeiro está de visita, o estrangeiro não está na sua terra, o estrangeiro não está no seu lugar, ele não está, portanto, no seu país. Então, a partir desse momento, pelo fato de termos acesso ao Pai, de não estarmos mais longe, mais perto, por causa de Cristo, não somos mais estrangeiros, também não somos mais imigrantes. O imigrante está passando, o imigrante está sem um lugar, ele está sem rumo, ele não tem casa, ele não tem terra, ele não está no seu lugar. Não somos mais estrangeiros, não somos mais imigrantes, ao contrário, diz o texto, somos concidadãos dos santos. Agora nós temos cidadania. Agora nós temos uma pátria, agora nós temos uma cidade, agora fazemos parte e membros da família de Deus. Temos agora um nome, temos agora um Pai, temos agora um Deus, temos o nosso irmão Jesus Cristo. Temos uma casa. Querido, que coisa boa. O Senhor nos traz de volta, Ele nos leva de volta à presença de Deus. E a partir daí, o texto vai caminhando para a sua conclusão, dizendo assim, que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A fundamentação da nossa fé, a fundamentação da nossa crença, a fundamentação de toda a nossa vida, de toda a nossa prática, precisa ser a palavra do Senhor. Se estiver fora da palavra do Senhor, então não estaremos de conformidade com o ensino do Senhor. Esse ensino, fundamento dos apóstolos e dos profetas, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Esta é a nossa base de fé e de prática e de vida. Aqui está a fundamentação de toda a nossa fé. Por isso que não podemos abrir mão da Bíblia, não podemos abrir mão da palavra, por isso que precisamos compreender as Escrituras. Eu sei que muitas vezes muitos preferem cantar. Vamos cantar bastante, uma mensagem bíblica que a gente tinha assim, não é isso? E é por isso que nós temos visto tantas pessoas imaturas na fé, tantas pessoas não entendendo fundamentos, rudimentos da fé cristã, porque estão se detendo naquilo que mais gostam de fazer, esquecendo daquilo que é necessário fazer. Precisamos fundamentar a nossa vida. Se queremos ser vidas produtivas em Cristo, precisamos ser edificados na palavra, edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. E mais, sendo o próprio Cristo Jesus
a principal pedra de esquina, isto é, o fundamento, a pedra que sustenta a viga principal, né, de todo o edifício, o fundamento principal de todo o edifício é o Senhor Jesus. Sem Ele tudo desaba. O fundamento não é a pedra de esquina, não é o pastor, não é o líder religioso, não é aquele que realiza cura, milagres ou coisa parecida. Quem é a pedra de esquina, a pedra principal é Jesus Cristo. Se Jesus Cristo sai do centro do nosso culto, da nossa adoração, se Jesus Cristo dá lugar a qualquer outra coisa ao longo de nossa pregação, então tudo se perde, o edifício desaba. Jesus Cristo é a pedra principal. Por quê? Porque nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce. O crente em Cristo e a igreja do Senhor Jesus só cresce se estiver fundamentado nele, no Senhor Jesus. E cresce para quê? Cresce para ser templo santo. Templo santo no Senhor. Templo santo no Senhor que não admite aquilo que contraria a Deus, que ofende a Deus, que macula a santidade de Deus. A igreja como um todo deve buscar a santificação. A igreja individualmente, cada um de per si, precisa buscar a santificação. E essa santificação é buscada quando crescemos em Cristo Jesus, para sermos templo santo no Senhor. Ele é, portanto, Cristo é, portanto, a nossa fonte de vida, de nosso crescimento e de nossa santidade. E diz, mas completando e fechando no verso 22, no qual também vós, juntos, então, um chamado à comunhão, à unidade da igreja, somos edifício. Não existe um edifício com um apartamento, como vender um apartamento, meu apartamento, digamos assim, ou então não quero vender, eu quero levar o meu apartamento para outro lugar. É isso, tem muitas casas que a gente, casas pré-moldadas, você coloca na carroceria e leva para onde você quiser, não é isso? Mas não podemos fazer isso com a nossa unidade de um determinado edifício, não dá para fazer isso. O edifício está junto, não pode ser separado. Então, vós juntos sois edificados para a morada de Deus. A igreja está unida, ela é corpo e agora ela é descrita como edifício. E esse edifício precisa estar junto, crescendo junto para quê? Para ser morada de Deus no Espírito. O Espírito Santo habita em nós, habita na igreja, ele habita em nosso meio e o nosso meio, portanto, precisa ser santo, agradável e cabível para Deus, então habitar com sua santidade pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, quando olhamos para esse texto, quando olhamos para a palavra, vemos que todas as barreiras foram derrubadas entre nós e Deus e entre os nossos irmãos também em Cristo. Em Cristo formamos um único povo, gemidos de Deus. Podemos ter paz com Deus novamente e podemos ter paz uns com os outros também. Conta-se que uma mãe estava no seu leito de morte e ela tinha uma tristeza muito grande porque seu esposo e seu filho único tinham brigado e estavam há muitos anos em conflito. Aquela mãe estava quase morrendo. Pediu então para seu esposo chamar o seu filho. Ela precisava se despedir dele. Seu pai, seu esposo, com muita relutância, resolveu então chamar o seu filho e explicou: sua mãe está morrendo, você precisa vir aqui. Independente das nossas brigas, vem até aqui para se despedir da sua mãe. Aquele filho foi. De um lado da cama estava o seu filho, do outro o seu esposo. E aquela mãe então, com lágrimas nos olhos, disse: eu não posso partir com vocês brigados. Eu não posso partir sem que vocês, que são sangue do sangue, carne da própria carne, não possam encontrar uma resposta, uma solução para vocês. E aquela mãe, com todo amor, segurou a mão do seu filho de um lado, a mão de seu esposo do outro, e uniu aquelas duas mãos e disse: eu estou unindo vocês, que a minha morte, ao menos, possa unir o coração de vocês. E aquele pai e aquele filho, juntamente com aquela mãe, choraram, se perdoaram e puderam, naquele momento derradeiro, entender a importância da comunhão, da unidade. Jesus, na sua morte na cruz do Calvário, ele uniu a nossa mão com a mão de Deus. Não há mais barreiras, não há mais muro de separação.
mas ele também diz que ele derrubou as barreiras e os muros existentes entre nós. E nós precisamos fazer valer isto que o Senhor está dizendo que já fez na minha e na sua vida, derrubando muros, derrubando barreiras. Mas não apenas barreiras que possam vir a separar-nos dentro da igreja, mas precisamos derrubar as barreiras junto àqueles que ainda precisam do amor de Deus. Pois às vezes olhamos para as pessoas e colocamos tantas dificuldades, nos afastamos das pessoas, julgamos, apontamos, criticamos. Nós precisamos ir a essas pessoas, a todas as pessoas, em nosso trabalho, na escola, na faculdade, em nossa vizinhança, nas ruas, independente do que elas sejam e como elas estejam, precisamos levar este amor, essa convocação, esse chamado do Senhor para a paz com Deus e a paz uns com os outros. É o testemunho que Cristo espera de mim e de você. E meu querido, minha querida, se você nesta hora entende que ainda precisa sair do passado e vir para o agora em Cristo Jesus, entregue a sua vida, entregue o seu coração, diga: Senhor Jesus, aqui está a minha vida e o meu coração, e eu entrego nas mãos do Senhor Jesus como meu Salvador. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus abençoe a sua vida, que Deus fale, complete tudo aquilo que é necessário no seu coração. Vamos orar ao Senhor? Querido Pai, neste momento queremos agradecer por Tua palavra. Queremos pedir que o Senhor aplique, por meio do Teu Espírito, a Tua palavra plenamente em nosso coração. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor visite este coração, que está clamando pela presença de Jesus agora, que está entregando o seu hoje, seu amanhã e sua eternidade nas mãos do Senhor Jesus. Recebe essa vida, transforma, abençoa, que haja a partir de agora o passado sem Cristo e o agora com o Senhor Jesus. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe a Tua igreja, para que haja unidade, que toda inimizade seja desfeita e destruída, e que possamos, ó Deus, sem muros, caminhar juntos e desta maneira abrir as nossas portas, abrir os nossos corações, abrir os nossos portões, para que possamos, ó Deus, convocar pessoas, chamá-las à presença do Senhor Jesus, sem julgamento, sem condenação, sem ofensas, sem dedos apontando, mas exalando o amor e a graça do Senhor, o amor do Senhor e a misericórdia do Senhor, que nos buscou e que precisa, assim por nosso meio, buscar outros também. Continue falando aos nossos corações. Oramos assim, em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém.